Aleluia! Vamos cantar. Ele vai dizer assim: ora, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, levanta-te e vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor. Desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um grande vento ao mar, e houve uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava a ponto de quebrar-se. Então os marinheiros ficaram com medo, e cada homem clamou ao seu Deus, e lançaram as cargas que estavam no navio ao mar, para aliviarem. Mas Jonas desceu ao porão do navio, e deitado, dormiu profundamente. E o mestre do navio dirigiu-se a ele e disse: que tens, ó menino? Levanta-te e clama ao teu Deus, talvez assim Deus pensará em nós, para que não pereçamos. E disse cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa esse mal está sobre nós. Assim eles lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles disseram: diga-nos e pedimos, por causa de quem este mal está sobre nós? Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de medo, e disseram-lhe: por que tu fizeste isto? Pois os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, porque ele lhes tinha dito. Então lhe disseram-lhe: o que devemos fazer para contigo, para que o mar se acalme para nós? Pois o mar estava agitado e tempestuoso. E ele lhe disse: levanta-me e lança-me ao mar, para que se acalme, pois eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade está sobre vós. Entretanto, os homens remaram forte para trazer o navio à terra, mas eles não conseguiram, pois o mar estava agitado de pescoço contra eles. Por isso eles clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, nós te rogamos que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, pois tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então eles tomaram Jonas, lançaram ao mar, e cessou do mar a sua fúria. Então os homens temeram ao Senhor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Podemos aceitar. Glória a Deus. Irmãos, o livro de Jonas é um livro dos profetas menores, livro composto por 4 capítulos, mas mesmo sendo um livro pequeno, ele tem várias lições, tem várias reflexões para nossas vidas. Ao lermos esse livro, o Espírito Santo nos mostra coisas que podemos trazer para os dias de hoje. Pois vai falar sobre obediência, arrependimento, vai falar sobre piedade. O livro vai se iniciar com o Senhor ele dando uma ordem a Jonas, que vai dizer: levanta-te e vai a Nínive, aquela cidade grande, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Aqui podemos ver que o Senhor ele tinha um plano de salvação para aquela cidade de Nínive. Ele tinha um plano de salvação para aquelas pessoas que ali habitavam. E ele ordenou a Jonas. Ele não perguntou se Jonas queria ir, se Jonas estava com vontade de ir, não. Ele falou: levanta-te e vai, prega contra ela. Pois aqui ali está um povo que eu quero salvar, que eu preciso salvar, que eles precisam de mim. E eu quero dizer para cada um que o Senhor tem um propósito de salvação para a sua vida. O Senhor ele tem um propósito de salvação para a sua casa. O Senhor ele tem um propósito de salvação para os seus. Aquela pessoa que você acha que não tem mais jeito, aquela pessoa que você acha que não tem mais solução no mundo das drogas, do crime, o Senhor quer te dizer nessa noite que Ele vai salvar essa pessoa. E com fé em Deus você vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a Bíblia vai nos contar que Jonas, não gostando da ideia do Senhor, desobedeceu
desobedecendo a sua ordem, ele vai pegar um navio para ir para Tarsis, um lugar totalmente oposto a Nínive que o Senhor ordenou. Já quero trazer também para nossas vidas que muitas das vezes nós desobedecemos as ordens do Senhor, pois a nossa vontade é oposta à vontade do Senhor. A nossa vontade pode trazer destruição, pode trazer ruína para a nossa casa, para a nossa família. Pois o Senhor, quando Ele nos dá uma ordem, quando o Senhor tem um propósito nas nossas vidas, Ele sabe que aquele propósito trará benefícios, trará bênção para a nossa casa. O Senhor Ele não vê como nós vemos, e nem nós vemos como o Senhor vê. Por isso, sempre a nossa vontade, ela se contraria com a vontade de Deus. Se o Senhor diz que assim queremos que não seja, ou se queremos, o Senhor fala que não vai, mas mesmo assim insistimos e no final quebramos a cara. A Bíblia vai contar que Jonas, ele vai para Tarsis. Vai dizer no versículo 3: mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor. Desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Achando ele que ia conseguir sair da presença de Deus, achando ele que Deus não estaria vendo aquilo que ele estava fazendo. Quero te dizer também nessa noite: o Senhor vê o que você está fazendo. Você acha que o que você está fazendo ninguém está vendo, mas o Senhor está. Muitas das vezes pecamos, mas a gente fala para nós mesmos: não, ninguém está vendo, não tem problema, o Senhor não viu. Mas o Senhor Ele sabe de tudo. O Senhor Ele vai permitir que você cometa aquilo para lá na frente você aprender com os seus erros, para lá na frente você se arrepender e não fazer mais aquilo. Aleluia! Assim foi com Jonas. Jonas ele vai pegar um navio para Tarsis. Sempre que queremos fugir da presença do Senhor, fugir das vontades, do propósito do Senhor para nossas vidas, sempre tem um navio para nos esperar, sempre tem uma proposta do inimigo para nos ajudar a fugir do Senhor. E vai dizer o seguinte: que no meio do mar o Senhor ele vai enviar uma grande tempestade, ele vai enviar um grande vento para que Jonas venha ver o que a sua desobediência causou. Mas o Senhor enviou um grande vento ao mar e houve uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava a ponto de quebrar-se. Então os marinheiros ficaram com medo e cada um clamou ao seu Deus. Lançaram as cargas que estavam no navio ao mar para aliviarem. Agora vamos entrar em um momento de tensão, um momento de conflito da palavra de Deus, aonde Jonas está ali no meio do mar, está navegando ali, indo para Tarsis, aonde o Senhor vai enviar uma tempestade. Tempestade essa para mostrar para Jonas o que a desobediência pode causar. Os marinheiros que ali estavam não estavam entendendo nada. O que está acontecendo isso? E eles eram profissionais no seu trabalho. E a Bíblia vai contar que eles vão se livrar das coisas, eles vão renunciar aquilo que eles gostavam, jogar as cargas no mar para ver se ficava mais leve, para ver se o navio não quebrasse, mas nada mudava. Parece que quanto mais eles jogavam, mais piorava a situação deles. E eles vão chegar à conclusão que é algum problema de algum Deus deles, que eles fizessem para que aquilo ali aconteceu. E cada um ele vai clamar o seu Deus, vai jogar suas coisas para que o navio ficasse mais leve, mas nada vai adiantar. Porém, ele vai lembrar que Jonas está no porão, Jonas está descansando, e o marinheiro ele vai acordar Jonas e vai dizer: o que vai dizer, versículo 8: então eles disseram, diga-lhe, pedimos, por causa de quem vê este mal sobre nós, qual a tua ocupação, de onde tu vens, qual a tua terra e que povo tu és? Jonas vai dizer assim: eu sou hebreu, temo ao Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Os homens se encheram de medo. Aqui nesse momento já vemos outra coisa, que aqueles homens que temiam a deuses estranhos, que adoravam um Deus que não podia fazer nada por ele, teve mais temor que o próprio Jonas, o próprio profeta Jonas.
Já quero trazer uma lição para nossas vidas também, que quem é a pessoa que está no nosso barco? Quem é a pessoa que colocamos no nosso navio? Aleluia! Quem é a pessoa que estamos colocando em nossa casa? O Senhor quer te dizer que para você tomar cuidado com esse tipo de pessoa, muitas das vezes colocamos pessoas na nossa casa que aparentemente parecem ser de Deus, mas no final elas vão trazer a ruína para a sua família, para a sua casa, para você. Muitas das vezes essa pessoa que está lá, que você não enxerga ser uma má pessoa, que parece ser uma pessoa boa, ela pode no coração ter intenções más. E por causa de uma pessoa, por causa de um Jonas, a Bíblia conta que os marinheiros estavam pagando o preço. Eles teve que se renunciar dos seus bens, jogar o mar por causa de Jonas, um pecado que eles não cometeu. Eles eram inocentes. A Bíblia, eu quero dizer também que por causa de alguém que você colocou na sua casa sem a permissão do Senhor, alguém que parece ser uma pessoa boa, o Senhor vai fazer com que você perca seus bens, com que você perca o brilho do Espírito Santo. Quantas vezes no nosso mundo hoje em dia, muitas pessoas se afastam de Deus por causa de amizades, se afastam porque deixou o inimigo entrar em sua casa, se afastam porque deixou pessoas que não tinham nada de Deus entrar em seu lar. No final, a sua família acaba sendo destruída. No final, ele acaba perdendo o brilho do Espírito Santo, perdendo seus dons. Mas o Senhor quer te dizer, obedeça a Ele. Aleluia! Na presença do Senhor. Tome cuidado com as pessoas que você anda. Tome cuidado com as pessoas que você coloca na sua casa. E a Bíblia vai nos contar que Jonas, ele viu que aquilo ali tudo aconteceu por intermédio da desobediência dele. Ele vai dizer aos marinheiros para que lança ele no mar, para que aquela tempestade, para que toda aquela tensão, aquele cenário de destruição venham se acalmar, para que aquele vento venha passar. E a Bíblia conta que os marinheiros, vendo aquilo, achavam que ele estava louco, mas por longo da história, viu que aquela tempestade, viu que aquela destruição não passava, eles resolveram jogar Jonas no mar, onde ele caiu no profundo. Mas o Senhor ordenou ao peixe, e assim que Jonas caísse ao mar, ele engolisse, mas não mastigasse, mas engolisse. Aqui entramos na libertação de Jonas e a sua oração. Capítulo 2, o Senhor vai dizer, Jonas vai dizer: então Jonas orou ao Senhor, seu Deus, no ventre do peixe. Disse: clamei ao Senhor na minha aflição, e ele me ouviu. Do ventre do inferno clamei, tu ouviste a minha voz. Jonas agora estava no momento de que tudo parecia ter acabado, tudo parecia ter sido destruído já, que ele estava no inferno. Mas a Bíblia conta que era o ventre do peixe. Ele já achava que ele já tinha morrido. Muitas das vezes você está passando por uma prova, por uma aflição, mas o Senhor quer te dizer nessa noite que vai passar, que ainda não acabou. O Senhor está te ouvindo. Muitas das vezes oramos, muitas das vezes rogamos ao Senhor e parece que nada está dando certo, parece que o mar está contra nós, mas o Senhor, Ele está preparando. Isso tudo faz parte do propósito que o Senhor tem para a sua vida. E a Bíblia vai nos contar que Jonas ele vai estar orando, vai estar prostrado no ventre da baleia, aonde a Bíblia conta que ele vai se arrepender, pois esse é o trabalhar do Senhor na vida de Jonas, arrependimento. A Bíblia vai contar que ele vai dizer: estou lançado diante de ti, dos teus olhos, todavia tornarei a ver meu sofrimento, e as águas me cercaram até a alma, do abismo me doeu, e as ervas daninhas estavam enroladas na minha cabeça. E vemos também que o Jonas está na barriga de um grande peixe, lá existe um ácido, né, que poderia ter corroído Jonas. Mas a Bíblia conta que Jonas ele estava enrolado em ervas, e mesmo assim, mesmo com a sua toda desobediência, com Jonas não cumprindo a ordem do Senhor, o Senhor ainda protege Jonas de ser morto pela baleia. E
O Senhor quer dizer nesta noite que tudo aquilo que você fez, todo o pecado que você cometeu, o Senhor está preparado para te perdoar. Basta você se arrepender do seu coração. Basta você descer lá no profundo. Temos várias figuras bíblicas, vários personagens que receberam a salvação, pois se arrependeram. Podemos citar o filho pródigo. Ele se arrependeu daquilo que ele tinha prometido, voltou ao braço do Pai. Podemos citar também Zaqueu. Zaqueu, ele viu que sua situação não estava boa, ele procurou a melhora da sua vida, ele subiu naquela figueira para ver o Senhor. Meu Deus! O Senhor vai contar dizendo que hoje veio salvação a esta casa. O Senhor quer que venha salvação à tua família, à tua casa, mas basta você se arrepender, basta você dar o primeiro passo a Ele. E a Bíblia vai nos contar que após esse processo de Jonas ter se arrependido, ter se humilhado, o Senhor ele vai ter piedade de Jonas e vai dizer assim: que o Senhor falou ao peixe, a este vomitou Jonas na terra seca. Muitos de nós, alguns não sabem, eu também não sabia, eu estava estudando a palavra de Deus e quando fala terra seca, muitos pensamos nós que foi na terra de Nínive, o Senhor, que o peixe vomitou Jonas, mas na verdade não. Jonas ele estava ali, tinha afundado, foi engolido no mar Mediterrâneo, aonde ele ia para Tarsis, que seria mais ou menos 3 mil quilômetros de distância da onde o Senhor queria que ele estivesse. Mas, e alguns estudiosos acreditam que o peixe, ele devolveu Jonas ao lugar do ponto inicial, que era Jope, o lugar onde o Senhor ordenou que ele isse para Nínive. E vai contar o seguinte: e a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Será que agora ele vai? Será que vai? Aí ele vai dizer: levanta-te e vai a Nínive, aquela grande cidade, e prega contra ela, e a mensagem que eu te ofereço. Então Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, 3 dias de jornada. Aqui Jonas ele teve que percorrer mais uma vez um longo percurso, mas ele poderia ter evitado aquela situação, ele poderia ter evitado aquele problema de passar por aquela situação no mar, ser engolido, sentindo um inferno. Se Jonas ele tivesse obedecido ao Senhor desde o primeiro momento, o Senhor já teria salvado aquela cidade. Jonas não precisaria andar tanto, se desgastar bastante. E assim é nas nossas vidas. Tem situação que podemos evitar. Deixamos a coisa como está, mas um problema pequeno, mas no final esse problema vira um problemão, vira uma bola de neve. Muitas das vezes não sabemos como controlar a situação. E a Bíblia vai contar dizendo que Jonas ele foi para a cidade pregar o Senhor. E vai dizer assim: Jonas começou a entrar pela cidade, jornada de um dia, clamava dizendo: ainda 40 dias Nínive será derrubada. Assim as pessoas de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Podemos ver que o propósito de Deus havia se cumprido. Talvez o pensamento de Jonas, o que Jonas queria era que aquela cidade, que aquele povo pagasse pela sua maldade. Ele queria destruição. Jonas queria que o Senhor aniquilasse aquele povo. Mas o Senhor ele não vê como nós vemos. Meu Deus! Jonas estava vendo o povo só por fora. Mas o Senhor ele vê você por dentro. Ele vê que um pecador que se arrepende, ele está disposto a ter a salvação dele. Um pecador que se arrepende, ele alcança a misericórdia do Senhor. E a Bíblia conta que o rei daquela cidade ordena que do maior até o menor se veste de pano de saco e fica em jejum, em forma de arrependimento. E por intermédio de Jonas, o Senhor salvou aquele povo. Mas para isso, Jonas teve que passar por uma grande tribulação. Jonas teve que sofrer, passar por um cenário
teto de morte, para o Senhor cumprir na vida daquele povo. E a Bíblia vai nos contar também que o Senhor, ele, na manhã do caminho de Jonas de volta para casa, de volta para Jope, ele vai fazer crescer uma oreira para que ela crie uma sombra sobre Jonas. E vai nos contar a Bíblia também que Jonas, ele gostou daquilo, ele achou muito interessante, ele gostou, o Senhor tinha feito aquilo para ele. Só que o Senhor na mesma noite vai fazer com que um verme, que uma larva comesse aquela polvoreira e ela se secasse. Aí Jonas já vai ficar enfurecido, mas o Senhor vai dizer para ele: teve piedade de uma polvoreira que nem tu plantaste, mas não teve piedade de um povo arrependido. E essa palavra do Senhor estava, se formos olhar o livro de Jonas, o Senhor, ele trata mais com Jonas do que com o povo de Nínive. O Senhor, ele teve todo um propósito nesta palavra. Ele não apenas queria salvar um povo, mas sim queria quebrantar Jonas, queria mostrar para Jonas que um pecador arrependido pode mudar suas escolhas. E o Senhor está dando uma lição em Jonas. E também vemos que tudo que o Senhor deu ordem ao mar, ao vento, à polvoreira, à lava, ao verme, eles obedeceram ao Senhor. Bem sabemos que os animais, eles obedecem ao Senhor. Na Bíblia, os animais foram mais obedientes do que os próprios seres humanos, do que os próprios cristãos. Aleluia! A jumenta de Balaão. Tem vários exemplos disso. E eu quero dizer nessa noite que essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que possamos trazer para nossas vidas no dia de hoje. Possamos guardar no nosso coração. O Senhor está falando conosco. Tome cuidado com aquela pessoa que você anda. Tome cuidado com aquele que você coloca na sua casa. Pois isso vai te levar a um momento de miséria. Devemos despertar na presença do Senhor. Não fazer como Jonas, o primeiro Jonas, de querer fazer a nossa vontade. A nossa vontade só vai levar a coisas ruins, só vai levar a coisas que o Senhor não queria para nós. Muitos de nós acham que a nossa vontade é melhor que a vontade do Senhor, mas o Senhor, ele sabe, ele tem um propósito